Começando aqui mais uma videoaula, a primeira videoaula dessa mentoria bíblica de ativação. Quero te dar as boas-vindas por você estar se dando essa oportunidade de juntos caminharmos. Iniciando a nossa jornada aqui, eu quero deixar alguns pontos para a gente poder trabalhar. E o principal ponto aqui nós somos apenas facilitadores do processo, da jornada, ok? Nós somos facilitadores. Como facilitadores, nós vamos caminhar com você, nós vamos acompanhar você, nós vamos direcionar você e avaliar cada etapa do processo o qual você está inserido, o qual nós estamos inseridos. Eu só vou pedir o seu comprometimento com as etapas do processo. São 12 semanas dentro desse foco que nós vamos trabalhar aqui ao longo desse tempo na mentoria bíblica de ativação, ok? Então eu quero começar pensando com você no Salmos 90, verso 12. O salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, às vezes a gente pergunta, existe um manual para alcançarmos êxito nas nossas ações, na jornada da vida? Claro que existe. E esse manual é a Bíblia Sagrada. Então nós vamos caminhar na meditação da Bíblia, na meditação das Escrituras e também numa leitura paralela, ok? Então esse tempo que nós estaremos juntos é uma mentoria para que você para que você de fato possa sair do lugar que você está, possa transformar sua visão sobre você mesmo, possa ativar a sua identidade, possa reconhecer o dom de Deus dentro de você e possa deixar que o Espírito Santo acenda essa chama que está aí quase que apagando dentro do seu coraçãozinho. Então essa mentoria, ela é para quem decide de fato viver uma vida extraordinária, uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abundante. Não é para quem apenas quer existir. Se você só quer existir, então você está satisfeito com os seus resultados. Tá tudo bem. Agora, se você é um homem, uma mulher e quer ir além, quer de fato ir mais longe, mais rápido, com mais tranquilidade, então fica aqui que nós vamos juntos trilhar essa jornada. O ano mudou, estamos em 2026, o calendário virou, mas a verdade permanece incômoda, né? Nada muda de verdade se você não mudar, se eu não mudar, se nós não mudarmos. A maioria das pessoas entra o ano novo com esperança, mas sem estrutura, com fé, mas sem disciplina. Até anotam metas, objetivos, até planejam, mas precisa de estrutura, precisa de disciplina. E muitas pessoas até entram também com um coração aberto, mas sem uma decisão assertiva. Então é preciso unir esses elementos para de fato nós avançarmos. Afinal de contas, vidas extraordinárias não nascem do acaso. Elas são construídas sobre princípios, sobre fundamentos. E é isso que nós vamos estudar ao longo dessas próximas 12 semanas. E princípios, eu preciso deixar isso claro para você, princípios são leis espirituais invisíveis que produzem resultados visíveis, que quer você acredite neles ou não, eles existem e eles regem a nossa vida. Então o que nós vamos dinamizar? Nós vamos utilizar como leitura auxiliar o livro do Paulo Vieira. Vamos usar esses 12 princípios para uma vida extraordinária do Paulo Vieira. Então, se você ainda não tem o livro e você quer o e-book, eu tenho o e-book, eu mando para você o e-book. Depois posso mandar um link de um audiobook também para que você possa ouvir, tá? Então, dentro desse, nós vamos unir isso ao que a Bíblia nos diz, porque a Bíblia é a base essencial. E vamos entender um pouquinho sobre esses princípios que são apresentados, alinhados com a Bíblia e psicologicamente também aliar o nosso comportamento, a neurociência, para que possamos viver essa transformação.
E aí são princípios que regem destino, identidade, prosperidade, saúde emocional, relacionamentos, espiritualidade prática e principalmente princípios que trazem paz. Você é um homem e graças a Deus que você é um homem. E é por isso mesmo, o homem ele precisa de paz para ele poder viver e colocar para fora a sua essência, colocar para fora o seu melhor, promover o seu melhor. Não é nos momentos de turbulência que nós oferecemos o nosso melhor, não. É na paz. E essa paz, ela já existe dentro de nós. Essa paz, Cristo já nos deu. Jesus não veio abolir esses princípios, ele veio cumpri-los. E é interessante porque lá no Evangelho de Mateus 7,24 ele diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Então, nós vamos falar sobre alguns princípios. Eu quero deixar isso claro para você, para que você tenha clareza e consciência nessa nossa jornada. Nós vamos ler um princípio por semana. São 12 semanas, um capítulo do livro por semana, com a orientação, com o encontro em grupo, com os textos bíblicos a serem meditados, com atividades e com ações práticas. O primeiro princípio que a gente vai dinamizar com vocês é o princípio da responsabilidade. O que é o princípio da responsabilidade? Ninguém muda enquanto culpa. Tá? Então, Gálatas 6,5 diz que cada um levará o seu próprio fardo. Você não é responsável pelo fardo dos outros, mas você é responsável pela sua vida. Vida extraordinária começa quando você para de terceirizar a sua história. Ah, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque o meu irmão, porque o meu sócio, porque o meu amigo, porque isso. Não. Assumir a responsabilidade, bater a bola no peito e dizer: é eu, ok? Se colocar na brecha e viver isso. Vamos falar também sobre o princípio da ação. Isso aqui é bem interessante, porque conhecimento sem movimento é engano. Nós precisamos encher-nos do conhecimento, mas precisamos desencadear um movimento, uma ação, porque caso contrário nós vamos nos tornar obesos, tá? De informação, de conhecimento, e não vamos ter nenhuma ação. Então, conhecimento sem movimento é engano. Está lá na carta de Tiago 1,22. Sede praticantes da palavra, ouvir a palavra, conhecer a palavra, entender a palavra, não vai mudar nada na sua vida, se você não entrar em ação. E é importante ressaltar que a fé sem ação, ela é só uma expectativa vazia. E você não veio aqui a essa terra só para viver uma expectativa vazia. Você veio para viver uma vida, e uma vida extraordinária, uma vida plena, ok? Também vamos abordar ao longo da nossa caminhada o princípio da verdade. O que é o princípio da verdade? Negar a realidade não muda a realidade. Como assim, pastor? João 8,32 vai nos falar sobre isso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, encarar a verdade dói, mas liberta. Então é olharmos para a verdade, encararmos a verdade, pararmos de negar a realidade. Isso não muda a realidade, mas o fato de deixar-nos aprender com a verdade, aplicarmos a verdade, vivermos a verdade, isso sim vai gerar uma transformação poderosa na minha e na sua vida. Vamos falar também sobre o princípio da excelência ao longo dessa nossa caminhada, porque o comum não sustenta o extraordinário. Presta atenção no que eu estou falando para você. Estou indo um pouco rápido para não demandar muito tempo, tá? Depois você pode voltar e assistir essa videoaula de novo. Então, o comum não sustenta o extraordinário. Então, presta bem atenção. Paulo, escrevendo aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículo de número 23, ele diz assim, ó: tudo quando fizerdes, vírgula, fazei de todo o coração. Então, o comum não sustenta o extraordinário. Deus honra quem faz bem feito, quem faz o melhor, quem entrega tudo. Então, ao longo desse processo, princípio da excelência, faça com excelência, seja excelente no que você está fazendo.
Você é um profissional? Faça por excelência. É um marido? Seja um marido por excelência. É um pai? Seja um pai por excelência. É um cidadão comum? Seja um cidadão comum por excelência. É um cidadão revestido de autoridade? Viva isso com excelência. Tem que ser excelente. E aí nós vamos falar também sobre o princípio do foco. O que é o princípio do foco? Uma só coisa eu faço. Paulo escrevendo aos Filipenses 3,13. Então eu preciso ter foco. Eu preciso ter foco. Sabe aquela ideia de, eu sou multifocal. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo? Isso não funciona. Isso está drenando a sua energia. Tenha foco. Tenha foco em uma única coisa naquele momento. Depois você terminou aquilo, você vai colocar o seu foco em outra coisa naquele outro momento. Porque quem abraça tudo não sustenta nada. Vou repetir. Quem abraça tudo não sustenta nada. Sabe, o pato ele nada, ele caminha, ele voa. Mas ele não é especialista em nadar, ele não é especialista em caminhar e ele não é especialista em voar. Então, é importante que você tenha foco. Eu tô focado nisso agora. Isso, agora eu vou focar naquilo, conclua aquilo, resolva aquilo. Ok? Então, esse é o princípio do foco. Porque uma vida extraordinária exige renúncia. Sem sombra de dúvida. Não pense que isso aqui é um mar de rosas. Não. Tem que ter, vai exigir de você renúncias de ações, de pensamentos, de ambientes. Que inclusive é um dos princípios que a gente vai trabalhar, né? O princípio da ambiência. Porque ambientes moldam comportamentos. Tá? Preciso deixar isso bem claro para você. Ambientes moldam comportamentos. Provérbios 13:20 diz: quem anda com os sábios será o quê? Será tolo. É claro que não. Quem anda com os sábios será sábio. Quem anda com os sábios será sábio. Sabe aquela ideia lá que os nossos avós falavam? Me diz com quem que você anda que eu vou te dizer quem você é. Você não cresce além do ambiente que você tolera. Então esse é um princípio poderoso. Minha esposa já está me chamando para almoçar aqui, mas eu vou terminar essa videoaula para eu poder ir lá almoçar com ela. Ok? Então vamos lá. Outro princípio aqui que nós vamos trabalhar. Princípio da disciplina. Isso mesmo. Afinal de contas, a motivação dá o start. Te movimenta, ela é o motor de partida, ela é o motor de arranque. Só que o motor de arranque não sustenta a caminhada desse veículo. O motor de arranque, a só motivação não vai te sustentar na sua jornada. É a disciplina que te sustenta. Então, todo atleta em tudo se domina. Paulo escrevendo aos Coríntios 9:25, ele diz que todo atleta em tudo se domina. Ou seja, disciplina é o amor estruturado. Disciplina é você desenvolver esse motor, essa força motriz que vai dar continuidade à sua jornada. E aí também vamos falar sobre o princípio do tempo, né? Porque isso que é bem interessante, porque o tempo ele não volta. Então desperdiçar tempo é profanar. Eu vou repetir, desperdiçar tempo é profanar. Talvez até ontem eu desperdicei muito tempo. Talvez até ontem você desperdiçou muito tempo. Então, vida extraordinária requer respeito ao tempo. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 5, verso 16, ele diz, remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Então, é importante que nós tenhamos essa informação e essa ação respeitando esse princípio. Também temos o princípio da comunicação. Aí nós vamos olhar lá para Gênesis, né? Mas eu vou usar como base Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso mesmo. Palavras criam mundos, palavras criam coisas. Então, você está vivendo, presta atenção no que eu estou falando para você aqui, ó. Você está vivendo dentro da narrativa que você conta. Eu acho interessante, porque nesse momento que eu estou gravando essa videoaula, eu já tenho acompanhado o Everaldo. E o Everaldo é bem interessante. Ele trouxe algumas dinâmicas da jornada dele que se aplicou a esse princípio da comunicação. Então, e aí eu até parabenizei ele por isso. Então, para você que está chegando aqui agora, nós vamos trabalhar esse princípio da comunicação. Por quê? Porque você está vivendo a narrativa que você está contando. Que história que você está contando? É história de fracasso
ou história de sucesso? História de derrota ou história de crescimento? É isso mesmo. Também tem o princípio do propósito, né? Porque quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. Então, tá lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 5, que diz assim, pastor Marcos, ó: antes que te formasse no ventre, antes que eu fosse formado, já tinha um propósito pré-estabelecido. Então, é um princípio. Agora eu preciso entender qual é essa direção. Porque propósito precede desempenho. Não adianta você ter um alto desempenho se você não respeita o princípio do propósito. É mais ou menos assim, ó. Imagina que eu tenho Belém, São Paulo. Duas cidades opostas aqui, duas regiões opostas. E eu estou em Goiânia. E eu quero ir para São Paulo. Eu tenho o melhor carro, eu tenho o melhor combustível, eu sou o melhor motorista, eu tenho a melhor estrada, ok? E eu quero ir para onde? Quero ir para São Paulo. Mas aí, quando eu saio na pista, na rodovia, eu pego o sentido Belém. Eu tenho o melhor carro, eu tenho o melhor combustível, a melhor estrada, eu tenho o melhor motor e sou o melhor motorista. E aí acelero. Só que eu acelero para onde? Para Belém. E eu quero ir para São Paulo. Então imagina aqui, ó, que o teu propósito é ir para São Paulo. Mas você está acelerando para onde? Para Belém. Então agora começa a acontecer coisas às vezes. O pneu fura. E às vezes esse pneu furado é para me dar tempo de consciência para eu avaliar a rota que eu estou seguindo. Às vezes alguns eventos que você está vivendo hoje, eles são eventos da sua consciência dizendo assim, ó, do Espírito de Deus ministrando ao seu coração e dizendo assim, ó, avalie a rota. Avalie a rota. Essa é a direção certa? Será que essa é a direção que eu te dei? Será que esse é o caminho? E aí a gente precisa entender isso, porque senão a gente tem muito desempenho, mas fora do propósito. E aí, se você tem muito desempenho fora do propósito, o desempenho vai ser top, mas o vazio dentro de você vai permanecer. Por quê? Porque você não está no seu propósito. E aí também vamos falar sobre o princípio da consistência. O que é isso? O extraordinário nasce do simples repetido. Você repete o simples uma vez, duas vezes, três vezes, e é isso que nós vamos tratar aqui dentro com você. É simples o processo. O processo é simples. Estou dizendo que é fácil? Não, mas estou dizendo para você que é simples, tá? Então, é muito importante entender isso, porque carta aos Gálatas 6:9 diz: não vos cansemos de fazer o quê? O bem. Pequenas ações, pequenas decisões diárias vão mudar destinos eternos. E aí, é óbvio, não mais e não menos, né, o princípio da identidade. Porque você age conforme quem você acredita ser. E aí eu pergunto para você, quem é você? Quem é você? E aí, na maioria das vezes, as pessoas elas não conseguem responder com clareza. E quando elas trazem uma resposta mais ou menos congruente, que a gente explora um pouco mais, a gente percebe que não existe congruência, não existe convicção dessa identidade. Então, assim como você imagina na sua alma você é, não é sobre fazer mais, não é sobre ter mais, não, é sobre ser diferente, é sobre ser quem você nasceu para ser, é sobre ativar isso dentro de você, ok? Então, é isso que nós queremos trazer para você. E por que a gente quer trazer isso para você? Porque informação não transforma, eu já disse isso lá no início, transforma quem aplica, quem repete, quem se responsabiliza. Vou repetir, informação não transforma. Você já tem muita informação. O que transforma? Quem aplica, quem repete, quem se responsabiliza. Então essa mentoria ela é para você. É para você que está cansado de promessas vazias. É para você que quer viver a fé de uma forma prática, assertiva. Ah, mas eu já sou bispo, arcebispo. Sim, mas nós precisamos olhar um pouquinho mais. É para você que está pronto para parar de sobreviver e começar a governar na sua vida. Ok? Lembra, o ano mudou, mas o céu não se move pelo calendário que nós vivemos. O céu responde a decisões, a princípios, a ação, a obediência e a responsabilidade. Então, a decisão é sua.
Josué 24:15 diz: escolhei hoje a quem servireis. Uma vida extraordinária, ela não começa em janeiro. Não, não, não. Uma vida extraordinária não começa no dia 1º de janeiro. Ela começa quando você decide conhecer, obedecer e submeter aos princípios que sempre existiram. Essa mentoria não é sobre mudar o ano, é sobre mudar a rota. E quem muda a rota, muda o destino. Eu vou repetir. Essa mentoria não é sobre mudar o ano, é sobre mudar a rota. E quem muda a rota, muda o destino. Ok? Então, fui um pouquinho longe demais. Se você já está inscrito, se você já se inscreveu nessa mentoria, parabéns pela sua decisão. Você já vai estar recebendo o material e nós vamos marcar o nosso encontro em grupo. Se você ainda não está inscrito, essa é a sua oportunidade. Se você não quer, não tem problema. Isso aqui não é para todo mundo. Melhor, isso aqui é para todo mundo, mas nem todo mundo é para isso. Ok? Quer saber mais sobre os 12 princípios para uma vida plena? Então nós nos encontramos na próxima videoaula.